Bom, depois de ver os operadores relacionais, a gente vai ver, para finalizar, a gente vai ver os comandos de leitura e escrita, tá? Então, o que é a leitura escrita? É quando a gente entra com os dados no nosso programa e quando a gente imprime dados no nosso programa, tá? Então, quando eu tenho esse comando leia N, eu vou entrar com um valor que vai ser armazenado na variável N, tá? No nosso caso, isso é feito pelo teclado, tá? Então, leia N, ele vai pegar um valor que foi digitado no teclado e vai colocar na variável N, tá? Imprima N, o que ele vai fazer? Pegar um valor que está na variável N e vai imprimir no monitor, tá? No nosso caso, então, a entrada pelo teclado, saída pelo monitor, tá? Leia N, pegar um valor do teclado, imprima N, imprimir algo no monitor. Se vocês lembram que a gente já viu o algoritmo do cálculo do máximo divisor comum entre dois números, tá? A gente vai ver esse cálculo agora por meio de pseudocódigo, tá? De Portugal, com tudo que a gente já viu até agora, tá? Então tá aqui, dados dois números positivos, m e n, encontre o seu máximo divisor comum. Assuma que m é sempre maior que n e n é diferente de zero. Então, aqui ele está pedindo para eu assumir isso daqui. Então, eu não preciso verificar no início do algoritmo se m é maior do que n e se n é diferente de zero. Então, ele pediu para a gente assumir isso, então eu não preciso me preocupar com isso, tá? Como que a gente dispõe, então, um algoritmo em pseudocódigo, tá? A gente sempre vai começar com início e vai terminar com fim, ponto, tá? Todas as palavras-chave do meu algoritmo, do pseudocódigo, elas estão grifadas, tá? Então, como se fossem os nossos comandos em pseudocódigo, todos estão grifados, tá? Para realizar, então, o cálculo do máximo divisor comum entre dois números, a gente precisa de uma variável para o primeiro número, uma variável para o segundo número e uma variável que a gente vai guardar o resto da divisão entre os dois números. Eu não sei se vocês lembram do algoritmo, mas a gente faz o cálculo do resto da divisão entre o primeiro e o segundo número várias vezes, tá? Então, eu preciso dessas três variáveis do tipo inteiro. Então, aqui está a declaração de três variáveis do tipo inteiro, cujos identificadores são m, n e r, tá? Sempre ao final dos comandos, ponto e vírgula, tá? E aí a gente começa pedindo para a pessoa digitar o valor do primeiro número. Então, imprima, entre aspas duplas, vai estar o texto que eu quero que seja impresso no monitor. Então, imprima, entre com o primeiro número. Então, esse texto aqui vai ser impresso no monitor. Leia M. Então, agora eu aguardo a pessoa digitar um valor, o valor digitado vai ser colocado na variável M, tá? Depois, imprima, entre com o segundo número. Então, ele imprime lá no monitor, entre com o segundo número. Leia N. Então, o valor digitado é colocado na variável N. Depois, aqui tem uma atribuição. O que é uma atribuição, né? Eu faço R recebe. Então, o resultado dessa operação aqui vai ser colocado na variável R, tá? Então, eu leio dessa forma, R recebe M mod N, tá? Então, M%N é o operador mod, tá? Esse porcento aqui é o operador mod, tá? O operador mod faz o que? Ele pega o resto da divisão de M por N, tá? Então, R está recebendo o resto da divisão de M por N. Tá? E aí agora eu vou repetir alguns comandos, enquanto uma condição é verdadeira. Então, enquanto R diferente de zero, enquanto R diferente de zero, faça M recebe N, N recebe R, R recebe M mod N, tá? E aí eu finalizo a minha repetição com o fim enquanto. Então, todos os comandos que serão repetidos estão entre enquanto e fim enquanto. E eles serão repetidos enquanto uma condição for verdadeira, tá? Então, enquanto R é diferente de zero, eu vou repetir esses comandos, tá? Vocês estão vendo que aqui a gente está atualizando o valor de R, tá? E em um dado momento ele passa a ser zero, e essa condição passa a ser falsa. Quando ela passa a ser falsa, eu vou embora do laço, eu vou para o próximo comando após o fim enquanto, tá? Então, após a repetição, tá?
Então, não sei se vocês lembram do algoritmo, mas ele era substitua o primeiro pelo segundo, o segundo pelo resto, e aí eu recalculo o resto da divisão de m por n, tá? Então, eu vou fazendo isso até que esse r aqui igual a zero, tá? Quando o r passa a ser zero e eu paro de repetir, o máximo divisor comum estará na variável n, tá? Então, se vocês forem ver aqui, vai ser o resto anterior, tá bom? Então, como o resto está na variável m, a gente precisa fazer o quê? Imprimir esse valor, tá? Para imprimir, então, o cálculo, o máximo divisor comum, né? Entre os dois números que a pessoa entrou, tá? E aí, vamos fazer esse exemplo aqui, tá? Como que a gente faria para calcular as raízes de uma equação de segundo grau em pseudocódigo, tá? Então, tá aqui, como podemos definir um algoritmo para o cálculo das raízes de uma equação de segundo grau? Eu vou fazer com vocês, tá?